E aí, gente boa, tudo bom com vocês? Então, nós fomos surpreendidos agora, na parte da manhã, com a notícia, com a informação da morte, né, do líder religioso Daniel Mastral. Eu me lembro que no ano passado, no finalzinho do ano passado, lá no final de dezembro, eu fiz um vídeo falando a respeito das profecias ali, das visões de Daniel Mastral. E fazendo com que as pessoas fiquem atentas, alertas, né, com relação ao que ele falava, porque nem tudo que ele falava estava de acordo com a palavra de Deus. Mas antes eu quero trazer para vocês a notícia aqui, ó. Você pode observar aí, ó, líder religioso Daniel Mastral é encontrado morto em sua casa na aldeia da Serra, ó, de hoje aqui, ó, 5/8/2024. Daniel tinha 57 anos, escreveu mais de 30 livros de ensino, reflexões e romances, alguns deles best-sellers nacionais, como O Filho do Fogo. O escritor e líder religioso Daniel Mastral foi encontrado morto na tarde de domingo, 4 de agosto, em sua casa na aldeia da Serra. O corpo foi localizado por um segurança do condomínio no quintal da residência, que acionou a guarda municipal. Ainda não sabe a causa da morte, que será investigado pelo Instituto Médico Legal. Daniel, que tinha 57 anos, ficou famoso por se apresentar como satanista, crença da qual acabou se afastando para ingressar na igreja evangélica ao longo da vida. Escreveu mais de 30 livros de ensino, reflexões e romances, alguns deles best-sellers nacionais, como O Filho do Fogo, que o tornou conhecido. Ele mantinha um canal no YouTube com mais de 85 mil inscritos, onde publicava vídeos semanalmente. Na verdade, tem mais de 700 mil inscritos, né? Semanalmente, sobre diversos temas como reflexões e ensinamentos. Nos últimos 2 anos, Daniel sofria com a morte do filho, que suicidou-se em 2018, e da esposa, a médica e escritora Isabela Mastral, que sofreu um infarto agudo do miocárdio em 2021. Quer dizer, o camarada tinha uma vida bem complicada, né? Não se sabe ainda se ele se suicidou, se foi um problema cardíaco, o que aconteceu. Ainda vai ser descoberto. Mas o fato é que ele faleceu. E eu me lembro que na live que eu fiz em dezembro do ano passado, no dia 30 de dezembro do ano passado, ele falou que a tribulação, né, iria começar no dia 31 de abril de 2024. Me lembro hoje, eu fiz uma live sobre isso. Ele falou que a tribulação iria começar no dia 31 de abril de 2024 e que nessa data o Senhor derramaria os poderes, né, a unção, um grande avivamento na igreja. Eu não sei o que causou a morte dele, mas, gente, preste atenção. É muito sério isso, porque fora outras profecias que ele falou, tá? Inclusive de que o arrebatamento iria acontecer, né, em 2027. Quando a pessoa ela trabalha no campo da profecia, né, e ela solta essas coisas assim, baseado em números, baseado em misticismo, baseado em uma série de coisas, ele está sujeito a cometer grande erro, porque a Bíblia não fala data de nada. A Bíblia não especifica a data. E ele falou, eu tô com um vídeo aqui, vou deixar no card passando aqui agora, você vai ver. Ele falando, essa parte está lá por volta dos 9 minutos. Então, quando a pessoa ela começa a falar essas coisas, ela começa a datar, a dizer, é isso aqui, vai começar em tal dia. Eu me atrevo a dizer que a grande tribulação vai começar em tal período. Eu me atrevo a dizer, período datando, né, colocando datas ali, mês, dia, como ele fez. E isso não acontece, irmão. Pode ter acontecido, eu não sei, pode ter acontecido. Já pensou se isso afetou ele de tal forma? Porque veio abril, maio, junho, julho, agosto, e nada aconteceu do que ele falou, e depois tem que se retratar, como eu já ouvi dizer, que ele disse que ele se retratou depois, mas como que fica a cabeça da pessoa? Porque se ela vive baseando em datas e as coisas não acontecem conforme ela está falando, para que vai datar? Para que vai ficar tentando fazer especulações, que a Bíblia não dá especulações nenhuma? E isso gera uma certa esperança para o ouvinte, porque você engana o ouvinte, tem gente que acredita. Nessa live que eu fiz,
batendo em cima desse ensino dele, de ficar querendo datar as coisas, querer achar dia bem aproximado ali, baseado em jubileus, baseado em não sei do que. A pessoa que está ouvindo, que ela não tem o discernimento, ela acredita. E quando não acontece, vai ver nas histórias das religiões, como aconteceu na época de muitos adventistas, de muitos testemunhos de Jeová que ficaram marcando data e não aconteceu nada daquilo que foi previsto. Muitos se suicidaram, irmãos. Porque as pessoas ficam colocando esperança em homem. Aí agora o que acontece? Morre um líder religioso, esse líder religioso morre. Se aquelas pessoas que estavam seguindo ele o veem como um pai espiritual e somente ele, unicamente ele, só ouve ele, ficaram todo mundo desamparado. Agora está geral desamparado. Por que está geral desamparado? Eles estão desamparados porque era a única pessoa que eles, muitos, não são todos, né, os ouviam. Eu vejo pelos comentários que fizeram aqui no meu vídeo, gente me crucificando, porque eu falei mal dele. Na verdade não foi da pessoa que eu não conheço pessoalmente, eu estou falando desse ensino especificamente. Então, esses tipos de pessoas agora estão desamparadas. Para onde é que eles vão? Quem é que eles vão seguir? Vão ter que encontrar agora um outro pastor espiritual, EAD. Então, gente, é complicado. Não coloque a sua esperança numa religião. Não coloque a sua esperança em um líder religioso. Porque se você colocar a sua esperança numa religião, num líder religioso, se você se decepcionar com aquela pessoa, você vai abandonar a fé. Você vai se esfriar, você vai se afastar. Muitos entram em depressão, outros morrem, outros não querem nem mais saber que Deus existe. Justamente por quê? Porque eles depositaram a sua fé não no Senhor Jesus Cristo, que é a âncora da nossa salvação, mas depositaram a sua fé em homens, em pessoas. Não pode falar, não pode tocar, não pode fazer não sei o quê. Aí a pessoa morre, como é que essa pessoa fica? Aí a profecia dessa pessoa não acontece, como é que a fé dessa pessoa fica? Então, cuidado. Isso serve de ensino, sim. Falar sobre a morte dele serve de ensino, sim. Serve de ensino porque muita gente vai se sentir agora um órfão. Vai. E agora eles vão ter que procurar um outro guru para profecia, porque tem muita gente que só vive na base de profecias. Ela não consegue viver o hoje, como Jesus mandou viver, né? Porque quando a gente ensina profecia, a gente não data. A gente tem ideias mais longínquas, mas a gente não data. A gente não deixa de fazer planos para o futuro, de ter filho, de estudar, fazer uma faculdade. Negativo. Quando a pessoa vem em público, começa a trazer vários números ali, e dentro desses números ele tenta convencer de que Jesus vai voltar tal dia, e que a grande tribulação vai começar tal dia, mas não se preocupe, porque na metade a igreja vai ser arrebatada. Gente, é complicado. Aí daqui a pouco essa pessoa vai, e se for comprovado que ela se suicidou? Quer dizer, um grande homem cheio do Espírito da revelação se suicidando? Depois de tantas experiências que ele teve no Império das Trevas, Deus tirou ele de lá. Espero que não tenha sido isso, que tenha sido alguma outra coisa, né, relacionado ao coração, por exemplo. Mas não que tenha sido ele, né, se matando. Queira Deus que não. Mas de qualquer forma, como é que fica? Então você não pode ficar nem me idolatrando, irmão. E nem deixando de me questionar naquilo que eu falo. Ninguém é infalível, não existe um líder infalível. Mas quando as pessoas olham para ele e veem como um líder infalível, aí essa pessoa morre, aí como é que faz? Quando o líder vai embora, as ovelhas se dispersam. Já se foi uma era, né? Então, gente, que isso sirva de lição, porque o camarada que falou da volta de Jesus faleceu, disse que ele iria vir tal dia, não aconteceu, disse que avivamento ia acontecer tal dia, não aconteceu. Será que foi esse tipo de coisa que fez ele acabar se desistindo? A depressão aumentando a tal ponto, não sei o que aconteceu ainda, mas tudo pode acontecer. A pessoa fala, tem tanta convicção daquilo, mas ao mesmo tempo ela é até sincera. E ela tem que voltar atrás, e aí perde credibilidade. Aí
de 10 mil pessoas que ouviam, agora só ouve 5, 4. E isso mexe com a pessoa porque ele está preocupado com o número. Tanta coisa pode estar envolvida na alma da pessoa, irmãos. Então tome cuidado com essas coisas. Não deixa isso entrar no seu coração. Se apegue na palavra, Bíblia, Bíblia. Os homens você ouve, beleza, mas tem que estar na Bíblia. Mas não coloque a sua esperança, a sua fé em um homem. Isso nunca deu certo, isso nunca dará. Quer colocar a sua fé em um homem? Esse homem é Jesus Cristo. É nele que nós temos que olhar, não para os homens que pecam. Claro que eu tenho que olhar como um estilo de exemplo, que a Bíblia nos manda, lá em 1 Coríntios capítulo 11, verso 1, não é? Filipenses 4:9. Ok, né? Sermos exemplos, mas âncora de salvação e de fé é só Jesus, um homem não. Amém? Fique aí com essa palavra em nome de Jesus.